igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvamos a Deus mais uma oportunidade que Ele nos concede, nos fez dormir e nos acordou para um novo dia. Eu quero fazer uma leitura juntamente com os irmãos daqui, aqueles que estão em casa, compartilhando também essa live, mas cultuando conosco. Salmos de número 30, abra a sua Bíblia, vamos ler, é um salmo conhecido, mas ele fala muito com a igreja, fala muito conosco. Salmos 30. Vou ficar de pé um pouquinho para esticar aí, para a gente acordar melhor, né? Acordado já está, mas esticar as canelas. Salmos 30 diz assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida, para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, a seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha, apenas voltaste o rosto. Fiquei longe e conturbado. Por ti, Senhor, clamei ao Senhor e implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando abaixo a cova? Louvar-te-á porventura ao pó? Declara a ele a tua verdade. Ouve, Senhor, tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguetos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor meu Deus, graças te darei para sempre. Que passagem linda, irmãos. Davi se quebrantando diante de Deus. Pelos seus pecados, Davi achou que Deus iria matá-lo. Chegou quase a esse ponto. Mas Davi era tão sincero que diz: Senhor, que proveito há se eu descer a sepultura? Porventura te louvará o pó? E Deus entendeu tanta sinceridade nele que deu oportunidades. É razão de estarmos aqui também. Nós não merecíamos, nós não merecemos, mas aprove, resolveu Deus nos conceder mais uma manhã. Resolveu Deus nos levantar para adorarmos ao nome dele. Não estamos aqui, irmãos, por acaso. Eu escolhi estar. Foi o Senhor que te escolheu. E nós vamos aprender isso hoje. Ele te escolheu, Ele te nomeou. Por isso alegra o teu coração, a tua alma, porque aquele que tentou te destruir, perdeu. Aquele que tentou te derrubar, ele vai ficar fracassado mais ainda, porque o Senhor estendeu a mão para você e te ergueu na manhã deste dia. Portanto, nós vamos render a Ele louvores, adoração ao teu nome. Nós vamos falar do seu amor nesta manhã, pelo teu Espírito Santo, e eu creio que a igreja crescerá, não só em números, mas principalmente na graça e no conhecimento, que é o mais importante.
Vamos orar, põe a mão no seu coração. Você que está em casa, ore conosco também. Fale com Deus nessa manhã. Interceda por aqueles que estão cansados, oprimidos, por aqueles que estão passando momentos de desespero. Porque eu digo que crente não entra em desespero. Há momentos difíceis, mas a fé dele impulsiona, ergue ele na presença do Senhor. Maravilhoso, bondoso, eterno Deus, Senhor, com perdão dos nossos pecados e nossas falhas, nós estamos aqui, Senhor, primeiramente para te agradecer. Queremos te louvar, Senhor, pelo sono que o Senhor nos deu. Queremos te louvar, Senhor, por nos despertar para um novo dia, recomeço. As coisas velhas se passaram, eis que o Senhor fez tudo novo. O Senhor faz coisas novas. Obrigado porque o Senhor não colocou remendo em nós. O Senhor quebrantou nossa alma, o nosso coração e fez novo, nova criatura. Obrigado, Senhor, por este momento, pelo seu povo que já está aqui, estão aqui, por aqueles que estão em casa cultuando conosco por intermédio dessa live. Que sejam alcançados nesta manhã, que essa oração alcance aquele, Senhor, que está, ó Senhor, enfermo, Senhor, que perdeu, Senhor, por causa da enfermidade espiritual também, perdeu o desejo de te buscar. Senhor, ergue o teu filho, ergue a tua filha nesta manhã. Meu Deus, repreenda todas as enfermidades. A promessa, Senhor, diante da nossa busca, diante da nossa oração, diante da nossa fidelidade, Senhor, porque nós não temos deuses estranhos para nós, nós temos o Senhor não é estranho, o Senhor é um Deus conhecido da igreja, é um Deus poderoso, é o Deus que não falha, é o Deus suficiente para nós, é diante de Ti que nós nos inclinamos, é diante do Deus invisível mais real, o Deus que está aqui, o Deus que toca em nós e diz: levanta-te, aleluia, porque grande ainda é a caminhada. Senhor, é a Ti que nós nos reportamos, porque entendemos, Senhor, a Tua eficácia, o Teu poderio, aleluia. Senhor, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu és Senhor, é o Deus de maravilha, é o Deus que consola, é o Deus que abate, mas é o Deus que ergue, aleluia, o Deus sempre eterno, o Deus sobrenatural, faz coisas estrondosas, fala e a terra treme, aleluia, dá, Senhor, limite às águas, oh Senhor, forma as ilhas, é o Deus que conhece no íntimo da nossa alma, é o Deus que olhando para nós e vendo arrependimento, tem compaixão, tem misericórdia, aleluia. Não é como o homem que julga, porque o Senhor nos conhece nas entrelinhas, conhece quando estamos só, conhece nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Esse Deus que nós louvamos hoje, esse Deus que nós clamamos, esteja conosco, Senhor. Receba a adoração, meu Senhor. Oh Pai, o Senhor pode dar uma ordem hoje e declarar este mal para que ele se acabe. Eu creio nisso. Mas se não for hoje, o Senhor continuará sendo Deus nas nossas vidas e nós continuaremos a cultuar a Ti. Mas eu sei que vai passar. Mas enquanto isso, Senhor, que o povo não venha murmurar, que não haja questionamento dos nossos lábios, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres,
Por isso nós somos alegres, por isso nós somos felizes, por isso a luta não vai destruir a igreja, porque Ele é o dono da igreja. Aleluia, glória a Deus. Senhor, toca no teu filho e na tua filha agora, da planta dos pés à cabeça, aqueles que estão aqui, aqueles que estão, Senhor, cultuando conosco pela internet, sejam visitados agora pelo Espírito Santo de Deus. Seja abençoado, seja abençoada em nome de Jesus, porque a morte não baterá na tua porta. Aleluia, porque lá está a marca do sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor para conosco. Obrigado porque não merecemos nada, mas temos tudo. Obrigado, Senhor. Continua neste lugar, continua abençoando a todos, abençoando essa cidade, os nossos vizinhos, abençoa cada um deles. Nós não estamos aqui, Senhor, para incomodá-los, estamos aqui para declarar a bênção do Senhor sobre este lugar, sobre esta cidade, sobre, Senhor, nossa pátria. Abençoa, Senhor, Senhor Israel, abençoa as nações, aqueles que professam a fé, aqueles que levantam a bandeira de Cristo, da família, da igreja, sejam abençoados por Ti em nome de Jesus, que venham prosperar abundantemente em nome de Jesus. Nós continuaremos nos alegrando em Ti, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus, bem forte aí, irmão, para compensar o barulho que não dá para fazer direito com os lábios. Glória a Deus. Seja louvado o Senhor. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Eu me achego a Ti com temor. Eu sei que eu não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Me satisfaz. Se para carregar Tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago para ter a Tua glória, só uma coisa me satisfaz. Nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de Deus,
dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei? A quem, aleluia, eu enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa foi a experiência do profeta Isaías. Talvez você não tenha tido uma experiência transcendental como Isaías teve. Mas da mesma forma, nós fomos purificados pelo Senhor. É fato que nós não merecemos, como Isaías se sentiu indigno de estar diante daquele cenário, de estar diante da presença do Senhor. Não é diferente conosco, somos imerecedores de estarmos diante dele. Mas com muito temor, com ousadia, nos achegamos ao trono da graça nesta manhã. Aleluia! Entendendo que os nossos pecados já foram purificados, que a nossa iniquidade já foi abatida. Aleluia! E nós estamos aqui com liberdade neste lugar de adoração, para adorar aquele que vive, aquele que reina, aquele que é santo, aquele que é entronizado sobre as nações, aquele que reina e reinará eternamente. O Senhor Deus poderoso, aquele que Isaías contemplou, os serafins declarando: santo, santo é o Senhor. Aleluia, aleluia. A Ele, o Rei dos Reis, ao Rei da Glória, nós adoramos a Ti, Senhor, na beleza da Tua santidade. Se apresente com o coração quebrantado nesta manhã, Senhor, com sinceridade, com verdade. Oh, o nosso lugar é aqui, junto ao Senhor. Se tem uma canção que cantamos que é muito verdadeira, é: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Não tem como viver distante da presença do nosso Pai. Cante mais uma vez comigo esta canção, mas cante com toda a verdade. Cante com sinceridade. Rasgue o seu coração ao Senhor. Eu me achego a Ti com temor. Eu sei que eu não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar Tua glória eu preciso estar coberto com sangue do sacrifício
da sua aljava, Senhor. Nos tire da sua aljava, ó Deus. E como flecha que acerta o alvo, nos atire nesta manhã. Nos atire para o alvo. Oh, irmão, você não nasceu para ser um zero esquerda. A sua vida tem um propósito. A sua vida tem um propósito. Você nasceu para manifestar a glória de Deus. Aleluia. Deus te chamou com um propósito. Se levante neste dia e diga: eis-me aqui, Senhor. Podendo te sentir. Aleluia! Ah, Jesus, que nós possamos ser como crianças pequenas, totalmente suscetíveis, totalmente abertas. Ah, Jesus, que o Teu Espírito nos influencie nessa manhã, que possamos estar de coração, de peito aberto, Jesus. Jesus, para que questionamentos? Para que perguntas? Para que, Senhor, se só precisamos de Ti? Se só precisamos ser dependentes em Ti, Jesus. Oh, Jesus. Espírito Santo, trabalha em nós. Trabalha na Tua igreja.
Aleluia. São em fases de deserto que vemos o sobrenatural de Deus. São nos momentos de crise que o Senhor vem com a provisão. Então, que nesse período de pandemia, que nesse período de Covid, o mundo que está em desespero, mas que possamos fazer a diferença, que possamos viver o sobrenatural de Deus nesse momento de crise. Que o Senhor nos ajude a andar sobre as águas. Aleluia, Jesus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei.
sobre as águas de toda ansiedade, de toda depressão. Cura-nos, cura-nos. Ó Jesus, queremos viver o teu sobrenatural, Senhor. Que a nossa fé aumente a cada dia, Deus. Que não possamos olhar para a tempestade, Senhor, mas que possamos olhar para Ti sobre as águas. Que possamos andar contigo sobre as águas, Jesus. Leva-nos, guia-nos, Jesus. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se emagrecer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Eu sou Teu e Tu és meu. Eu sou Teu e Tu és meu. Oh, Aleluia. Louvado seja Deus para todo sempre. Mais uma vez eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele está nos concedendo. Já louvamos, cânticos de adoração ao Senhor. E isso traz alegria ao nosso coração, prepara o nosso coração para a palavra. Porque não adianta também só louvar, a palavra alimenta a alma. Que nós precisamos sermos alimentados pela palavra. Abra a tua Bíblia, carta de Paulo à Galácia, aos Gálatas. Peço um obreiro me traga água, por gentileza, por favor. Gálatas capítulo 1.
Fica depois de Coríntios, irmãos. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Capítulo 1 de Gálatas. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, estou procurando. Mas todo mundo encontrou, né? Gálatas capítulo 1, só os 2 versículos 15 e 16, diz assim: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Vou ler mais uma vez, 15 e 16. Quando, porém, ao Senhor, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Você pode dizer amém? Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, elevo a minha voz ao trono. Sou dependente, sou carente a cada dia da Tua presença. E eu peço que o Teu Espírito Santo, nesses minutos, Senhor, que vamos fazer uso da Tua palavra, que fale conosco, que fale com a Tua igreja, que venha trazer, Senhor, alegria em meio à tristeza, vida onde foi declarada morte. Que em nome de Jesus seja uma manhã fértil, uma manhã de bênção, uma manhã de crescimento naqueles que estão aqui, naqueles que estão em casa, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor conosco também. Portanto, o Senhor continua conosco e reina através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você pode pôr a Bíblia no assento e dar mais uma salva de palmas para Jesus? E pode tomar teu assento, por favor. Falar que passamos momentos difíceis já virou uma coisa natural, né? Porque nós estamos mesmo, claro que algumas pessoas questionam, murmuram, porque não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a história bíblica daquilo que os cristãos passaram antes de nós, e de maneira ferrenha, de maneira terrível. Muitos foram mortos, você sabe disso, em arenas, em show, para a alegria de muitos. Os nossos irmãos, antes de nós, sofreram coisas terríveis. Depois vieram os discípulos, que também não foram poupados, por mais que tiveram uma comunhão muito forte com Cristo. Mesmo assim, a maioria deles tiveram mortes terríveis, como Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo sendo morto, Isaías sendo cerrado no meio, entre outros que foram jogados nas arenas, como eu disse, mas eles não negaram a fé, porque eles tinham convicção daquilo que estava preparado para eles. Eles tinham certeza que Deus tinha algo poderoso para eles. Eu acredito que até na hora de morte tão cruentas como nós observamos, o Senhor deve ter aliviado, tirado as dores. Certamente isso aconteceu, porque eu fiquei imaginando alguém sendo cerrado vivo no meio, as dores insuportáveis, como nós vimos Estevão sendo apedrejado, mas mesmo com as pedras ele conseguia ver o Senhor no trono e pedindo misericórdia por aqueles que estavam apedrejando. Essa carta que
que Paulo escreve a Galácia, aos Gálatas, ela faz parte das 13 cartas que Paulo escreve. Então, somente 2 cartas Paulo escreve com seu próprio punho. As outras ele ditou. Mas a carta de Paulo aos Gálatas, que você lê, você vai ver Paulo expressando que escreveu com letras garrafais. Ele disse: eu escrevi com letras grandes. A outra carta que Paulo escreve do próprio punho é a carta a Filemon. Ele escreve intervindo através de Onésimo, escravo, e ali também ele escreve do seu próprio punho. Isso não despreza as outras que foram escritas, mas há uma importância, há uma diferença entre escrever com seu próprio punho, gastar tempo e ditar para que outro escreva. Quando nós observamos, falando sobre Paulo, falando sobre a Galácia, na época de Paulo, existia 2 Galácias, a Galácia do Norte e a Galácia do Sul. A Bíblia não faz menção diretamente da Galácia do Norte, certamente Paulo não esteve lá evangelizando, mas faz menção dessa Galácia, a Galácia do Sul, onde nós conhecemos já pela Bíblia algumas cidades como Antioquia, Panfilha, Icônia e Listra, algumas cidades que estavam situadas geograficamente naquele lugar. E Paulo ali esteve muitas vezes, Paulo pregou muitas vezes. O ministério de Paulo, irmãos, engana-se muitas pessoas, não começou de uma forma imediata. Paulo, ele não teve encontro e imediatamente ele foi transformado para pregar. Existia uma história por trás. Paulo fica aproximadamente 14 anos num aprendizado. Paulo, ele passa por alguns lugares. No capítulo 1 de Gálatas, versículo 17, você vai encontrar aí que a princípio ele foi para a Arábia, um lugar bem distante da onde era o projeto inicial de Deus. Por que ele foi para lá? Porque o Senhor precisava tratar com ele. Deus primeiro trata conosco, trata com o nosso caráter. E Deus não trata em meio aos holofotes, Deus trata no deserto. Deus retira de cena para tratar, para moldar, e depois Ele chama, Ele diz: olha, agora está pronto, agora está pronta, e agora vai ser uma bênção nas minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos entender esse projeto, e quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, a vida deste homem que estava indo a caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, ele tinha autoridade, ele tinha carta dos sacerdotes judaizantes, ele tinha, irmãos, armas, eu digo armas da maneira de papel, de ofícios, para destruir a igreja. O que Paulo não sabia, não entendia, é que a igreja tem um dono. A igreja pertence a Jesus Cristo. E ele precisava entender isso. Você tem um dono. Nós pertencemos a alguém. Se a igreja não tivesse um dono e ele não fosse Jesus, certamente já seria extinguida da terra. Por isso que ela nunca será destruída. A igreja vai permanecer. Quando nós olhamos Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13 a 20, você vai ver Jesus revelar essa igreja em Cesareia de Filipe. E quando nós observamos ali, encontramos algumas verdades que é importante para nós outros. Ali primeiro Jesus revela, sendo ele o fundador da igreja. Ele funda a igreja naquele momento, ele declara a igreja, entendendo que não é um projeto humano, não é uma ONG, que o homem projetou, fez um estatuto. Não, o estatuto, a igreja já nasceu no trono. O Senhor edificou, e edificou em Cristo Jesus.
A segunda verdade é que a igreja foi edificada em Jesus. Ela foi edificada em Cristo. É por isso que ela continua prevalecendo. É por isso que ela continua crescendo e vai continuar até a vinda do Senhor. A terceira verdade é que Jesus, ele é não só o que criou, mas ele é o dono da igreja. Ele usa o pronome pessoal possessivo, declarando: a minha igreja. Só ele pode dizer isso, irmãos. Nós até falamos: eu vou à minha igreja. Mas não é na forma que Jesus declara como possessão. Ele diz: a minha igreja, ou seja, a igreja do Senhor, tem as características do Senhor, tem o nome do Senhor, tem a marca do sangue do Cordeiro. Louvado seja o Senhor. A quarta verdade é que Ele é o protetor da igreja, e ele declara em Mateus 16: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia, alegra a tua alma, porque a igreja não vai acabar. A igreja, você está guardada debaixo da potente mão de Deus, e as portas do inferno jamais irão prevalecer. Muda, irmãos, presidente, muda governo, mas a igreja permanece como um organismo vivo na terra, porque foi constituída no trono através de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, aleluia. Você pode dizer um amém por isso? Graças a Deus, aleluia. Até acordou o povo, o terra. Atos capítulo 9. Saulo, ele vai a caminho de Damasco. Deus resolve se manifestar a ele. Deus marca um encontro com ele. Certamente ele ia arrogante. Ele tinha cartas, ele tinha autoridade para matar, para destruir crentes. E ele estava a caminho. O que ele não sabia é que o Senhor já tinha escolhido ele desde o ventre. É por isso que esse texto que nós lemos fala justamente isso. Ele reconhecendo a sua paternidade. E Saulo, a princípio, quando ele cai, quando ele fica cego, ele já entra na cidade humilde, cego, e já vai orar. Porque quando o Senhor marca o encontro, essa pessoa que tenta se exaltar, o Senhor abate, o Senhor transforma. E naquele lugar tinha um bispo da igreja local que se chamava Ananias. Ananias teve medo, recebeu a revelação de Deus, a qual era por Saulo, e ele diz: olha, ele fica com medo, esse homem era perigoso. Mas o Senhor diz a ele: vai, e fala que na rua chamada direita, ele está orando. Louvado seja Deus, cego e orando. E quando Ananias chega, Ananias fala com ele e diz: irmão Saulo. Olha que coisa linda. Não era mais um matador, era o irmão. Irmão quer dizer, estava no mesmo patamar. Está dizendo: olha, a partir de agora não há diferença entre nós somos irmãos. O mesmo Deus que constituiu a minha vida, constituiu a sua. Não há diferença entre nós diante do Eterno. Ele é único. Mas o interessante, irmãos, o Senhor trabalha 14 anos na vida de Paulo. Porque primeiro Deus trabalha em Paulo, depois trabalha com Paulo. Isso é uma grande diferença. Primeiro ele trabalha em, depois ele trabalha com. Entenda isso hoje. Ele trabalha primeiro em você, depois ele trabalha com você. Primeiro ele nos molda, primeiro ele nos chama, primeiro ele nos conquista e aplica em nós o seu querer, a sua vontade. E esta moldagem é a que dói.
Essa moldagem é que muitos não suportam. Porque se você vê no texto de Atos, capítulo 9, versículo 15, o Senhor já tinha declarado a Ananias: vai, porque ele é um vaso escolhido. Deus já tinha escolhido ele, a qual ele não sabia. Talvez você não sabia disso, mas você não está aqui. É claro que isso se materializou ao longo dos tempos, mas o Senhor já tinha te escolhido, aleluia. O Senhor já tinha escolhido a tua vida antes de você vir ao mundo. Ele já tinha escolhido por você, já tinha te dado nome, já tinha declarado que você ia passar, porque o Senhor revela a Ananias, e ele verá quanto ele vai padecer pelo meu nome, louvado seja Deus. Ele vai saber quem é que está escolhendo ele. Ele vai saber o que é fazer a minha obra, o que é fazer a minha vontade, o que é fazer o meu querer. Tem muitas pessoas que acham que o Senhor esqueceu, que a promessa está demorando, mas é que Deus por vezes deixa no anonimato. Não é a plateia que conquista, irmãos, é o deserto que nos amadurece, é a luta, é o problema, é o caos, mas Deus não vai te destruir no deserto, não vai te destruir meu caos. Ele está com a mão estendida sobre a igreja, sobre a sua vida, sobre a sua família, e certamente Ele te erguerá, e se for da vontade dEle, aí sim, Ele te colocará para uma plateia. Ele te colocará para exercer aquilo pelo qual Ele já te chamou. Então aprenda, eu quero que não dá para ouvir muito bem, mas olhe para o teu irmão aí mais próximo e diga assim: primeiro Ele trabalha em você, depois Ele trabalha com você. Aleluia. Primeiro é em você. Primeiro Ele constrói em você um edifício. Primeiro Ele nos molda. Primeiro Ele nos forja. Ninguém, irmão, dorme normal e nasce um missionário, não. Pastor, mas está acontecendo, mas não convém da palavra de Deus. Pessoas que se auto-titulam, quem faz é Deus, quem molda é Ele. Existe um tempo do processo, do barro sendo amassado, para depois ser exposto esse barro, e agora já um vaso de honra. É assim que Deus fez comigo e contigo, é assim que o Senhor está fazendo dia após dia, aleluia. Só que nós precisamos compreender quem é que manda, quem é que dita as regras. Ele é eficaz em seu trabalho. Ele não perde oportunidades. Deus não perde tempo, irmãos. Ele é o dono do tempo. Ele não muda, nem há nele sombra de variação. Aleluia. Não. Quem mudamos somos nós. A nós que queremos. A nós que achamos. A nós, irmãos, que não entendemos que às vezes quem lá está à frente sabe até menos do que nós, e temos que ficar lá embaixo ouvindo. Mas a tua hora vai chegar, o teu momento vai chegar. Deus vai tirar, irmãos, e colocar em outro lugar, se for da vontade dEle, para também propagar da maneira que Ele quer, mas no tempo dEle, porque primeiro Ele está trabalhando em você, depois Ele conta com você, depois Ele te chama, depois Ele te capacita, aí sim Ele te envia e faz a vontade dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus passa a noite orando para chamar os apóstolos para Ele. Primeiro Ele chama para Ele. Em Atos 13 Ele diz: separai-me. Aí Ele separa. Depois do processo, Ele separa para a função qual Ele tinha designado. A função a qual eles tinham que fazer. Porque Ele trabalha em você e com você.
E Paulo demora cerca de 14 anos para poder verdadeiramente exercer aquilo que Deus tinha para ele. E por que este período? Por que que Deus tinha que tratar com Saulo? Por que que ele tinha que ir primeiro para a Arábia, um lugar que não tinha nada a ver? Porque era um lugar distante daqueles que eles tinham comunhão. Porque ele conhecia muito bem a lei, mas ele precisava conhecer a graça, o favor imerecido. Ele precisava ser moldado, precisava sair as escamas dos olhos. Ele precisava tratar e entender que a lei foi cumprida através de Jesus Cristo. E Paulo entende isso, você vai ver nas escrituras, nas epístolas, de uma maneira muito clara, porque ele declara assim, olha, em Filipenses 2:20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, louvado seja Deus. Mas para ele falar isso, primeiro ele passou pelas lutas, primeiro ele foi massacrado, primeiro passou pelo deserto. Muitas pessoas querem arrumar a porta, e arrombar a porta não dá certo. Deus vai levantar a tua vida, a tua família na hora certa, aleluia, no momento certo. Ele não se precipita como nós fazemos, como chamamos alguém, depois ficamos, Senhor, será que era para fazer isso? Confirma aí. Não, Deus já sabe por antecipação os fatos. Não se pega a Deus de surpresa. Alguém pode dizer, mas será que Deus não sabia dessa pandemia? Oh, irmãos, Ele conhece todas as coisas por antecipação. Será que Deus não está vendo quantas pessoas morreram? Ele já sabe quantos vão morrer. Ele já sabe quantos vão viver, as razões pelo qual, aleluia, não tocará em nossa família. Só Ele, tudo é para a glória dEle, tudo é para louvor dEle. Nós precisamos é adorar, nós precisamos é glorificar, nós precisamos é bendizer, porque enquanto fazemos isso, o nome dEle é exaltado e começa a mudar as coisas no ambiente físico. O que era espiritual começa a se materializar nas nossas vidas, na vida da igreja. Paulo precisava conhecer esta graça. Ele precisava conhecer o favor imerecido. Ele precisava dar um salto na história e conhecer o Cristo que morreu na cruz por nós, estando ainda pecadores. Quando o Senhor chama Elias, e Elias profetiza que não vai chover, o Senhor diz a ele depois, olha, foge para o ribeiro de Querinte. A tradução de Querinte é aquele que tira as sobras. O Senhor estava tirando a soberba, as sobras. Chama às vezes para um lugar terrível para tirar as arestas. Porque quem tem que aparecer é Ele. É o nome dEle que precisa ser exaltado. Tem muitas pessoas de nariz empinado, se achando, eu tenho um nome. O mais importante é a alegria por ter o nome escrito no livro da vida. Isto se alegra, manifesta em Deus o seu amor, a sua gratidão. Louvado seja Deus. Porque tudo aqui vai passar. Porque algo que é físico vai passar. É importante, é bom ter as coisas. Mas a Bíblia diz, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Não podemos nos apegar de tal forma que viremos arrogantes, soberbos. E é por isso que Elias também precisou ter as suas arestas tiradas. Você não está entendendo. Elias, a princípio, quem sabe não entendeu. Mas precisava ser trabalhado nele para depois com ele. E o Senhor faz isso até os dias de hoje. Faz isso, muitos aqui podem testificar esse processo. O que tem passado, as lutas. Eu estava lembrando quando o Senhor trazia essa mensagem. Dentro das lutas, eu falo, muitas vezes aconteceu muito rápido.
Aconteceu rápido, irmãos. Só que, caminhando pelo processo da minha trajetória, eu começo a lembrar de detalhes. O Senhor, não foi tão rápido assim. Passou o processo de maturidade. Eu estava lembrando ontem, não menosprezando, do chevetinho. A Letícia era pequena, tinha uns 5 anos. Emprestado da minha irmã, que ela está até assistindo, Vanilda. Está lá na praia, mora lá, em São Paulo. Um chevetinho dela, velhinho, caindo os pedaços, emprestado para fazer a obra. A igreja, inclusive, chamava Antioquia. Iniciando a obra. Filho pequeno. O carrinho era terrível, irmão, apesar de ser emprestado, já era uma bênção. Mas tinha que pegar no tranco, tinha que ficar na ladeira. Deixava, ficava até com vergonha de deixar na porta da igreja. E quando ligava, era furado no meio o túnel central. A fumaça do escapamento entrava no carro, o paletó ficava terrível, impregnado. Eram algumas provas que passávamos, porque as pessoas que te veem hoje como você está, não sabem o caminho que Deus fez através da tua vida. Vê você com um carro, com a casa, olha, está podendo, está com soberba, não sabe o que você já passou, não sabe das lutas, não sabe dos problemas, não sabe dos fracassos, não sabe das noites que você passou chorando, não sabe das amarguras. Aprove Ele te levantar, aprove Ele te chamar pelo nome, aprove Ele te colocar num patamar mais alto, não para menosprezar, mas para o nome dele ser exaltado, ser glorificado, ser bendito. É por isso que nós devemos adorar Ele em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Vou fazer igual o pastor Marcelo, já estou concluindo. Ele passa mais meia hora. Ele deve estar me ouvindo aí. Nós precisamos entender os processos que, com Paulo aqui, o que ele passou. Ele vai para a Arábia, mais ou menos 4 anos. O Senhor depois leva ele para Damasco, aonde ele iria inicialmente. Agora ele não vai para matar, ele vai para tentar corrigir algo lá. Mas ele não consegue. Depois ele vai para Antioquia. Antioquia ele tenta encontrar Pedro. Pedro já pregava o evangelho. Lembra lá do dia de Pentecoste, Atos capítulo 4. Pedro se revela à corte, falando de Jesus. Ele ouviu falar de Pedro, mas ele não conseguiu encontrar. Ele encontra lá um homem chamado Barnabé. E 13 anos depois, Barnabé tinha profetizado sobre a vida dele. Encontra Barnabé. Novamente confirma o chamado da vida de Paulo. Paulo agora é levado novamente para Damasco. Depois ele volta para Tarsis, a sua origem. Paulo ou Saulo de Tarsis. Sabe o que acontece, irmãos? Para Deus nos exaltar através do nome dele, nós precisamos voltar às nossas origens. Nós precisamos lembrar de onde ele nos tirou. Nós precisamos lembrar o que éramos nós, o que nós fazíamos, não para voltar ao teu desejo, mas para dizer: o Senhor me livrou do laço da morte. É isso que Davi fala nos Salmos, lembrando quando estava na caverna de Adulão, lembrando das perseguições, mas lembrando do Deus que levantou ele com o braço forte. Quem sabe Davi lembrando dos tempos da casa de Jessé, olha, sendo rejeitado, lá no pasto cuidando de ovelhas, enquanto os irmãos tinham regalia à mesa, porque era maior de estatura, porque era maior de ombros ou entre os ombros, mas o Senhor disse: não se assentaremos à mesa, declara Samuel, enquanto o pequeno não chegar, enquanto o menor não chegar. Aleluia, glória a Deus. Ele trabalha em você e depois com você. Ele precisava moldar tudo isso.
Ele precisava tirar tudo isso. E o Senhor ia tirar ele desse anonimato. Tirar ele dessa construção que estava fazendo, no momento certo ele iria ser aprovado. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz escolhas. Não aí confunda escolha com acepção. A palavra escolha está relacionada também quando Davi vai lá no ribeiro pegar as pedras para poder atirar em Golias. A Bíblia diz que ele escolheu as pedras, selecionou. Deus faz isso. Ele não faz acepção, mas Ele tem as suas escolhas. Ele tem a sua seleção para chamados específicos. E Ele já faz isso de antemão, já conhecendo, aleluia, as nossas vidas, o nosso caráter, até onde nós vamos. Porque, repito, Ele te chamou desde o ventre. Lembra do chamado Jeremias? Jeremias, desde o ventre, eu já te conhecia. Antes de sair da madre, as nações te dei para o profeta. Ele diz, eu não sei nem falar. Aliás, antes dele ter vida, o Senhor já tinha escolhido. Aleluia, alegra a tua alma, porque o Senhor já tinha te escolhido, já tinha te amado, já tinha escrito a tua história, a tudo que você ia viver aqui, lá no céu. Ele já tinha escrito diante dele. A Bíblia diz que na palma das mãos dele estão gravados nossos nomes. Será que isso é forte, irmãos? O Senhor tem o meu e o teu nome gravado nas suas mãos, marcado nele. É por isso que eu não devo jogar a toalha. É por isso que eu não tenho que ficar com palavras de maldição. Eu tenho que ser vigilante, sim, a cada dia. Mas tem coisas, tem processos que nós por vezes nos igualamos ao mundo em desespero, e a igreja não pode ficar nesse desespero, não pode continuar assim, achando que não tem mais jeito. É claro que a gente tem que se aprofundar. Eu tenho procurado notícias muito fortes que eu tenho visto, não só daqui, mas do mundo. É claro que preocupa, mas eu quando começo a ler, a Escritura está se cumprindo a fio. A palavra se cumprindo na íntegra. Isso começa a alegrar. Por quê? Porque é fato que Jesus está voltando. Porque é fato que tudo isso é prenúncio da vinda de Cristo. É fato que tudo isso é para chacoalhar a igreja e dizer, olha, acorda, desperta, noiva do Cordeiro, porque o noivo vem. Porque o noivo está às portas, porque ele está chegando. Era esse noivo que Paulo ou Saulo precisava conhecer. Não conhecer de ouvir falar. Ele precisava conhecer de com ele andar. Ele precisava conhecer de fato. Ele precisava conhecer nas suas lutas, nos seus problemas, nos seus orgulhos, nos levantes que as pessoas promoviam contra ele e promovem contra nós. Saulo ele não pregava desde criança, mas o Senhor já tinha escolhido. O interessante é que você vê isso no Atos 9:15. Ele é um vaso escolhido. E por que não usava ainda? Porque precisava trabalhar nele. Porque precisava moldar a ele. Porque precisava, irmãos, revelar a Saulo, olha, a lei não, a graça. Ele precisava conhecer o que era graça, o que era misericórdia. Ele precisava saber que a salvação, a princípio para os judeus, mas os gentios ou não judeus também iriam alcançar através de Jesus Cristo. Apesar das acepções,
Apesar de Pedro inicialmente também não compreendia e também não queria por causa da lei, mas depois ele também compreende, depois ele entende, porque aquilo que é de Deus, que é oculto, receba isso, um dia será revelado para a tua vida. Aquilo que está oculto ainda aos teus olhos, aos meus, um dia será revelado. A Bíblia diz que aquele, aleluia, nós veremos ele face a face. Isto é lindo. Você já imaginou isso? Nunca se imaginou? Pastor, não quero morrer agora. Eu não estou falando que você vai morrer agora. Mas vale a pena pensar nisso. Ver o Cristo ressurreto face a face. Não veremos mais sem formosura, sem aparência, como Isaías descreve, porque tinha propósito em tudo isso. Mas vamos ver ele como ele é apresentado em Apocalipse. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Nós veremos ele reinando. Aleluia. O Deus poderoso. E ali nós vamos contemplar, irmãos, o que é verdadeiramente amor, se é que alguém não entendeu. Como pode ter tudo isso, esse potentado, e se fazer carne, e passar por todas as lutas? Há uma palavrinha que eu uso sempre: que amor é este? Uma pergunta que fica: que amor é este? Capaz de se entregar por nós. É por isso que vale a pena vencer ou lutar contra os problemas, saber que Ele está à frente. É por isso que vale a pena batalhar, continuar, perseverar. Não é jogar toalha. Muitas pessoas e até pastores renomados, não vou dizer nome, mas estão se apostatando da fé, virando judaizantes. Para alguns que pregavam Cristo, agora é contra Cristo. Não, Jesus não foi esse, ele foi só um profeta. Não, ele não foi só um profeta, ele é o próprio Deus encarnado, onde eu raçai, é o próprio Senhor, é o próprio Deus que resolveu se materializar, se fez carne, habitou entre os homens, mas tudo isso por amor a nós, e o amor por antecipação. Fique em pé para mim concluir, que já é 9h25, pastor Marcelo já está à porta. O amor dele é incomparável. Nós que nos diminuímos. Eu não sirvo para isso. Uns são arrogantes, acham que quer se colocar no lugar onde o Senhor não chamou ainda. Querem arrombar a porta. Outros querem se precipitar. Não é o momento. Mas te prepara para o momento de Deus. Te prepare, e eu profetizo para o culto de ações de graça na tua casa, na tua família. Isso não alegra o teu coração? É profecia. Te prepara para o culto de ações de graça na tua casa. Eu estou me preparando para a minha. Eu pego o quinhão, minha parte. Te prepara para reunir os seus, para aqueles que não serviam ao Senhor. Pastor, é muito significante a minha família. Ei, deixa eu te dizer um texto que vai alegrar o teu coração. Salmos 84, versículo 3, está escrito assim: até o pardal encontrou casa. O que isso quer dizer? Você já vê alguém comprar pardal? Você já vê alguém colecionar ou ter aí criação de pardal? Pardal é o simbolismo de insignificância, de escória. É por isso que o texto diz: até o pardal encontrou casa.
Até aquele que não era para encontrar, ele encontrou lugar nos altares do Senhor. É por isso que ele não vai deixar de fora. Aquele que você acha significante, ele é Deus para mudar a história. Aleluia, glória a Deus. E as andorinhas fez ninho para si e para sua prole nos átrios do Senhor. Há lugar para sua família, há lugar para sua casa. Ele não escreveu a tua história para você ficar no anonimato. Um dia você vai sair do anonimato. Um dia ele voltará, ela voltará. Aleluia. Mas enquanto isso não acontece, ei, Saulo, eu estou te moldando no deserto, na Arábia. Eu estou te moldando para você enxergar, para te apresentar às nações, para você escrever 13 epístolas. Olha, a maior parte do Novo Testamento é escrita por um homem que antigamente era perseguidor e agora se torna perseguido. Por quê? Porque Deus é perito em transformar maldição em bênção. Glória a Deus. Aquilo que não era para dar certo, ele já fez dar certo. Ele apostou em você. Ele apostou nas nossas vidas. Mas não fica esperando, não. Eu vou esperar quando os dias melhorarem. Vou esperar aí para renovar minha aliança quando as coisas mudarem no teu cenário. No cenário de Deus já mudou. Não é o seu tempo, é o tempo dele. Não espere, porque pode não mais dar tempo. Tem alguém aqui que quer voltar, fazer aliança com Cristo? Não tenha vergonha. Volte hoje, volte agora. Faça logo. Se tem, vem aqui. Eu quero orar por você. O Senhor hoje te chama, te convida. Ei, Saulo, vou tirar você do anonimato. Aleluia. As provas, vai ter sim ainda, mas o controle está nas mãos dele. A sapiência está no Senhor. Ele conhece. Aleluia. Ele construiu a nossa história, os nossos desígnios. Mas primeiro ele trabalha em, depois com. Primeiro ele molda, como diz o louvor, de dentro para fora, aonde ninguém está enxergando, onde ninguém está vendo. Aí olha da onde surgiu este, mas não conhece a história deste. Da onde surgiu Marcelo de Lamarão, mas ninguém sabe quantas poças de lama ele já pisou pelo Evangelho. Quantos não já levou na cara. Quantas vezes teve que correr das suas histórias fantásticas aqui de facão, por amor a Cristo. Mas ele é novo, 36 anos, e daí? Tem uma história linda, algo tremendo. Não é diferente com você, irmã. Não é diferente com você, irmão. O Senhor te chama, aleluia, para trabalhar em você e depois com você. Feche os olhos, por favor. Pai, ministrei a tua palavra. Em mim não há forças humanas, mas em mim há o teu Espírito Santo que nos dá graça. E assim como Paulo também declara: Senhor, não há força no homem, não há força em nós. Mas o Senhor declarou para ele: a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se manifesta na sua fraqueza. Senhor, aqui estão vidas sendo a cada dia fortalecidas, lares como o meu que precisa ser restaurado, muitas coisas. Mas eu creio que é um processo a qual temos que aguardar. Mas eu pela fé já comemoro, crendo na minha vitória. Crendo na minha vitória. Eu creio na vitória da igreja.
Eu creio na vitória dessa irmã, desse irmão. Eu creio, Senhor, naqueles que nos assistem, que cultuam conosco. Em nome de Jesus, que esta palavra encontre lugar também na tua vida, no teu coração. O Senhor não está massageando o ego, está trazendo revelação da palavra de Deus. Não é coach. Nós estamos falando literalmente da palavra de Deus, não é autoajuda. O Senhor te ama de uma forma incondicional, mas não esqueça que Ele também é justiça de uma forma incondicional. Ele é Senhor de todas as coisas. Abençoe, Senhor, todos os lares, todas as famílias, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, irmão. Glória a Deus. Aproveitar este momento para você que vai ofertar e dizimar na casa do Senhor. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta. Eu peço para aqueles que ainda não trouxeram alimento, por favor, próximo domingo é ceia. Mas não espere chegar aí não, irmãos. A gente precisa fazer as contagens, tem sido difícil. Tem algumas famílias cadastradas e precisam. E nós precisamos abençoar. Na verdade é função da igreja estar propagando isso, mas eu conto com vocês. Podem trazer dízimos e ofertas se você trouxe. Vamos nos alegrar no Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer desse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer desse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Papararara, pararara, parará, papararara, papararara, pararara, parará, papararara. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Glória a Deus! Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, saudades da igreja, saudade dos irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer mais uma vez, porque o Senhor nos trouxe aqui para nos apresentar, ó Senhor, a tua palavra. Senhor, esperança há nela contida, revelada para nós. Continua abençoando os nossos lares, aqui e acolá, onde estiver os irmãos reunidos, ali esteja a tua presença no dia de hoje.
Abençoe, Senhor, os valores no gasofilácio, os valores também nos lares dos teus filhos, o vestuário, o celeiro. Mantenha o Senhor na porção diária para glorificar o teu bendito nome. Continue conosco, Senhor, ser com os irmãos também que estão por vir para o próximo culto. Que possa continuar, Senhor, essa adoração maravilhosa, uma manhã de bênção. A nós outros, leva-nos em paz, nos guarda e prepara o alimento, Senhor, hoje, a nossa mesa para o almoço. Eu creio, Senhor, na tua provisão. Eu creio, Senhor, que no momento de crise, o Senhor manifesta o teu poder, a tua graça, a sua misericórdia. Eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas sim para todos sempre. Que todos que concordam digam. Aplauda Jesus, um beijo no coração. Vão na paz do Senhor. Graças a Deus.